Louvado seja o nome do Senhor. Shalom a todos vocês. Nós vamos voltar a São Mateus 25. Digo, São Mateus 24. São Mateus 24. Vamos ler do 45 a seguir. São Mateus 24, verso 45 a seguir. Nós só lembramos aos irmãos que a partir das 5 da tarde temos nosso culto de Santa Ceia hoje, né? Bastante chuva, graças a Deus, está fresco o tempo, né? Quem gosta de feijoada não vai exagerar na feijoada, né? Tempinho fresco assim, favinha, bem é bom, né? Uma fava. Para quem gosta, né? Tem gente que é light, não gosta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? E o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo e o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser contigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós oramos mais uma vez que a palavra do Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Primeiro temos aqui um lembrete da viagem de Recife, que é para o próximo mês. Já precisa de começar a falar bem antes. Dia 25 de agosto não haverá culto aqui, nós teremos um culto especial com os irmãos de Recife, lá no Centro de Convenções. E a passagem do ônibus para Recife custa R$ 22 e precisa ser solicitada com os diáconos aí, né? É o ir e o voltar por R$ 22. Depois temos uma pergunta: se um cristão pode dizimar algum dinheiro que ganha na sorte. Bom, eu não acredito que cristão jogue em loterias e vai ganhar dinheiro em jogos. Mas me disseram que a pergunta refere-se a esses prêmios que os supermercados, que as lojas dão. Se aquilo que ele ganhar lá, se você compra aqui, você está concorrendo a um liquidificador, uma batedeira. No supermercado sempre dão uns cupons. Bom, quanto a isso aí, eu não tenho nenhuma dificuldade, porque às vezes me dão e eu concorro com aquilo naturalmente, porque eu não estou comprando nenhum jogo naquilo. Então, não acredito que isto seja uma coisa condenável.
Condenável é você tirar do seu bolso e jogar na loteria. Aí sim estaria completamente errado. Se você vai ganhar aquilo, você quer ser fiel a Deus com os seus dízimos, em tudo aquilo que Deus te dá, você deve dizimar, não é? É assim que eu penso. Amém? Baixo? Estão dizendo que o som está baixo aqui. Reclamação aqui do auditório. Marquinhos, e ele é novo, está com... Não é que ele tem cera no ouvido, não. É porque está bom, porque está baixo, né, Marcos? Marquinhos disse que só é bom o som se for alto. Está vendo? Está vendo aí, irmão João? Aprenda, viu? Bom, nós começamos aqui nosso culto de quinta-feira passada um assunto sobre São Mateus 24, a partir do verso 36, sobre o dia e a hora da vinda do Senhor. Quando Jesus virá? E nós olhamos, porque esta é a verdade, a gente tem que ser realista e dizer a verdade sempre. A Bíblia é o livro de maior dificuldade de compreensão. E vou explicar por que ela é de difícil compreensão. Se um homem vai escrever sobre geografia, ele vai fazer aquele assunto de uma maneira tão clara para que todos aqueles que vão ler possam entender. Se vai escrever sobre história, os historiadores narram os fatos para quem estiver lendo entenda. Se vai falar sobre medicina, os livros de medicina explicam os detalhes para quem estiver lendo entenda. Mas Deus escreveu a Bíblia para que uns olhos vejam e outros não. Então, é difícil compreensão, porque você vai ter que depender do Espírito Santo para te mostrar aquilo que está escrito. Jesus mostrou isto, o profeta Isaías, por exemplo, Jesus fez menção disso. Vão ver com os olhos, vão ouvir com os ouvidos, mas não vão entender. Jamais um homem natural poderá compreender as coisas espirituais. É por isso que a cada dia que passa, tem mais Bíblia circulando e menos pessoas acreditando na Bíblia. Tem muito mais Bíblia hoje na mão do povo e o povo não pode crer. Por que não pode? Porque não entende. Se eu disser para você que o mundo religioso tem compreensão da Bíblia, eu estou sendo falso com você, porque se eles estivessem compreendendo, eles estariam aprontando a vida para o relato profético do momento. Então não adianta, vai haver interpretações, especulações, pessoas bem intencionadas que vão estudar e daqui um pouquinho dar um sentido completamente longe da realidade. E eu não tenho dúvida de dizer que Deus, por sua infinita graça, nos deu a oportunidade de conhecermos o que estamos conhecendo por causa do ministério de um profeta. Porque um profeta, ele é a boca de Deus na terra. No Antigo Testamento, havia 3 maneiras para as pessoas compreenderem a vontade e o pensamento de Deus. Primeiro, era através da lei. Eles buscavam na lei aquilo que Deus houvera ordenado. O que não estava na lei, os profetas diziam qual era a vontade de Deus. E as coisas que nem estavam na lei e nem nos profetas, as pessoas recorriam
a Urim e Tumim. Urim e Tumim era um peitoral composto de 12 pedras que o sacerdote usava, estava no templo, usava, e uma pessoa tinha uma visão, ou um sonho, ou tinha alguma coisa que queria consultar se era a vontade de Deus, ele trazia aquilo diante do sacerdote que vestia o Urim e Tumim, e se fosse refletido as 7 cores do arco-íris naquelas pedras, aquelas pedras acendessem a luz e refletissem as cores do arco-íris, a pessoa sabia que aquela era a vontade de Deus. Se não, não era a vontade de Deus. Hoje, o nosso Urim e Tumim é a Bíblia. Está aqui, não se acrescenta nem se diminui. Mas agora veja o grau de dificuldade. Onde encontrar o verdadeiro profeta para se consultar a palavra? Quem é realmente um sacerdote de Deus numa hora tão confusa como esta? Quem pode tomar esta palavra e ver o que está na lei e nos profetas ser refletido aqui na Bíblia? Se as pessoas não podem acreditar e não acreditam, e com muita razão, eu acho que é uma coisa assim, acho que com muita razão as pessoas até nem acreditem que exista profeta hoje. Com razão. Porque se levantaram tantos falsos que quando o verdadeiro apareceu, as pessoas estão tão decepcionadas que dizem, é mais um que apareceu. Eu acho que é uma coisa muito normal. E Jesus disse assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Esta é uma coisa muito de Deus com você. Eu acho isso uma coisa extremamente importante. E eu só quero dizer para você aqui que eu sou um homem feliz, sabe? Porque eu posso caminhar no meio dos acontecimentos. Porque a verdade do assunto, nós olhamos na Bíblia, no culto de quinta-feira, falando sobre o tempo em que nós estamos vivendo, e a pergunta foi, quando Jesus virá? De acordo com as Escrituras, quando Jesus virá? Jesus virá quando todas as Escrituras estiverem alinhadas. Ele não vem senão quando tudo se alinhar. Então pegue, por exemplo, vamos tomar assim, porque a base fundamental do ministério do profeta, e é isso que está a coisa, é por isso que as pessoas se perdem. O irmão Branham teve um ponto que ele não tirou a visão, aquilo era o alvo. Para poder fixar a sua mensagem, trazer a sua mensagem, ele fixou num alvo. O alvo era, Deus não muda. O ponto central é este, a imutabilidade de Deus. O tema do ministério dele foi Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Então ele fixou e disse, quando você ver Deus fazer uma coisa, observe que ele sempre fará da mesma maneira o tempo todo. Ele não vai mudar. E isso é uma coisa difícil. Quer ver? Eu vou chamar vocês aqui numa conversa particular. Nós estamos numa escola, numa classe. Mas você conhece a natureza de Deus? Você quer ver como a natureza de Deus é uma coisa de difícil compreensão? E se as pessoas não entenderem, elas morrem. Elas vão escandalizar. Por exemplo, nós temos na Bíblia um fato, para mim, que é um fato ridículo, é um fato chocante. Um Davi, que foi tomado de trás das ovelhas, subiu, se tornou rei em Israel,
Daqui um pouco ele vê uma mulher. Ele tinha 500 mulheres, entre mulheres e concubinas. Ele vê uma se banhando nua. E ele então manda saber quem é aquela mulher. Isso não é a mulher de fulano de tal, era uma mulher casada. E ele então providencia um meio de mandar o marido daquela mulher para a guerra e mata o marido daquela mulher porque ele mandou chamar a mulher e teve um caso com ela, e a mulher estava gestante. Ele manda o marido dela para a guerra, para a frente da batalha e mata. Além de ter tido um adultério e um assassinato premeditado, friamente, pegou um dos seus fiéis soldados. Primeiro, a história é, ele engravidou a mulher, mandou chamar o marido da mulher na guerra, para que o marido deitasse com a mulher, para que ele pensasse que o filho era dele. O homem não vai, ele embebedou o homem, tentou que o homem fosse bêbado para casa, mas o homem não foi, disse, eu não posso ir, meus colegas estão na guerra, eu não posso fazer uma covardia dessa. E o certo é que Davi escreveu uma carta e mandou Joabe botar o rapaz na frente da batalha e o moço morreu. Uma coisa bárbara. E você tem um fato desse na Bíblia, que Deus vem e perdoa. E você tem um fato, por exemplo, de um Balaão, que era um profeta, e a única fraqueza que Balaão teve é que ele gostava de dinheiro. Tem alguém aqui que não gosta de dinheiro? Eu tinha um amigo que dizia assim, dinheiro não traz felicidade, mas acalma os nervos. Você quer ver o camarada está nervoso, que ele está liso, né? Você tem uma conta para pagar amanhã, não tem dinheiro no bolso, você fica agitado, preocupado. É assim ou não é? E o Balaão, ele amou o dinheiro. Ele queria fama. E aí, daqui um pouquinho, você vai ver qual era o pecado maior. O de Balaão ou de Davi? No entanto, Deus perdoou Davi e nunca perdoou Balaão. E por que Deus não perdoou Balaão? Me responda. Você respondeu que todos os dois era pecado. Agora. Para você entender a natureza de Deus. Deus considerou o pecado de Balaão imperdoável por se tratar de uma ordem espiritual. Porque além do dinheiro em si, e por causa do dinheiro, Balaão desviou o povo doutrinariamente. Você chega no Apocalipse e Deus diz, tenho, porém, contra ti que segue a doutrina de Balaão. Viu? O que é doutrina? O que é um falso ensinamento? É uma coisa que Deus nunca perdoa. Então, quando nós estamos olhando para a Bíblia aqui, você vai ver que eu tenho um assunto para tratar, eu vou falar hoje à noite, no culto da ceia, sobre o que é o anticristo, o que é a marca da besta e o que é o Espírito Santo. Nós vamos ver isso no culto da noite. E tanto a marca da besta, como o selo de Deus, ou o selo de Deus e o selo do diabo, são coisas que acontecem no Espírito, não é na carne. O mundo aí, um tempo atrás, era CPF, era marca da besta. Outro tempo atrás, daqui um pouquinho, disseram, não, é o código de barra. Não, agora é cartão Visa, não sei mais o quê, agora já é o chip. Não tem nada de coisas exteriores. Isto são coisas que acontecem no Espírito. Não é fatos que estão relacionados à carne. E aí é onde as pessoas se perdem com a própria Bíblia na mão. Então, fatos espirituais, como doutrina, que desvia a pessoa, e Deus nunca perdoa. Deus perdoa qualquer fraqueza humana, mas uma fraqueza doutrinária,
E isto as pessoas não concebem, porque se você olhar, o que era a fraqueza doutrinária? Qual era maior? Os desvios morais de Jacó ou a fraqueza do Esaú ter vendido a primogenitura? Muito mais grave, porque era o descaso da bênção de Deus. E, no entanto, Jacó fazendo coisas horrorosas, trapaças horrorosas. Então, as coisas acontecem do lado de dentro. A pessoa não pode entender o que é um desvio doutrinário. É inferno, é perdição. É Deus dizer assim, eu não perdoo, para você entender o que é. Olha, uma pessoa pode matar, roubar, mas o dia que ele blasfema contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. Mas um ladrão e um assassino tem. E se você olhar humanamente falando, um crime é muito mais grave tirar a vida de um pai de família do que, humanamente falando, do que uma palavra que saiu e que se tornou uma blasfêmia contra Deus. É que o juiz, se você levar um caso de blasfêmia contra o Espírito Santo num tribunal, o juiz sorri da sua cara. Mas se você levar um assassino lá, ele vai procurar a lei para enquadrar ele e botar ele na cadeia. É assim ou não é? Então, procure entender a natureza de Deus pela Bíblia Sagrada. Não é que Deus condena o crime, ou libere o crime, aceite o crime. Ele condena o crime. Mas a ordem doutrinária, espiritual, é muito mais severa do que qualquer pecado cometido na carne. Então, estes são os desvios condenados por Deus. Por exemplo, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Jezabel. Esses ensinamentos estão em toda a Bíblia. Isto é o que leva as pessoas à perdição. E nós olhamos o mundo hoje e vemos as doutrinas dirigindo a vida das pessoas. E você levanta a sua mão e disse, graças a Deus, porque Deus nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. É uma coisa que não tem preço para pagar. Não tem preço que pague. As pessoas vão demorar, olha, vão passar, sem entender. Mas os fatos nós estamos vivendo numa hora escorregadia. Nós vivemos a última era da igreja, Laodiceia. Vamos dizer todos? Laodiceia. Laodiceia tem dois significados: direito dos povos e direito da mulher. São dois significados que tem a palavra Laodiceia. A era de Laodiceia, ela começou no ano 1906, na época do famoso avivamento da Rua Azusa, onde iniciou-se o ministério e o movimento pentecostal. 1906. E, se você olhar na história, um avivamento, ele não tem mais do que 3 anos de duração. E o profeta, irmão Brana, veio e mostrou isso. Observe, todo movimento, ele tem 3 anos de duração. Você quer ver? Martim Lutero sai da Igreja Católica e promove a Reforma Protestante. 3 anos mais tarde, ele já tinha se comprometido. Ele já tinha feito uma aliança com o rei Henrique VIII da Inglaterra. O que era um movimento espiritual tornou-se um movimento político, porque houve novamente a unidade da igreja que Martim Lutero representava com a política do rei Henrique VIII. O rei tinha uma razão, ele queria casar com uma mulher, a Igreja Católica não fazia, ele estava insatisfeito por pagar tributos a Roma, então ele tinha uma razão política com Roma. E se juntou com Lutero, que tinha uma razão espiritual. Então, o político e o religioso é uma coisa que Deus condena. Apesar de que, eu devo mostrar aqui, que Deus sempre usou 3 coisas para apontar os acontecimentos. Assim,
Deus sempre tomou a política, a religião e os hábitos das sociedades para mostrar os eventos que estão dando luz às Escrituras, às profecias. São três coisas que acontecem simultaneamente em todas as épocas: o comportamento da sociedade, o comportamento da religião e o comportamento dos governantes da política. Essas três coisas fazem com que esta Bíblia brilhe e as pessoas não entendem nada disso. Vou mostrar isso para você aqui nesta manhã. Então, Martim Lutero, ele iniciou nessa situação. Qual era a condição da igreja? Falida. Qual era a condição da política? Falida. Qual era a condição da sociedade? Falida. Essas coisas estão lá. O comportamento é assim. Porque se o povo é estimulado pela religião e apoiado pelos reis, pelos governantes, a terem uma qualidade de vida, então você veja, a religião vem e diz assim: se você pagar pelos seus possíveis pecados, comprar a minha indulgência, você pode planejar um adultério, planejar um crime. Quando o seu dinheiro bater no fundo do gasofilácio, seus pecados já foram absorvidos. Pronto. Essa é a religião. Então ele incentivou o povo a pecar. E os governantes apoiavam a religião. Então, o povo tinha um comportamento, porque a religião tinha um ensinamento, e os governantes, a política, apoiavam aquela situação. Vocês estão me entendendo? Mas isso é para dar cumprimento à Bíblia. Mas um movimento de Deus, ele tem 3 anos de ordem espiritual. Martim Lutero decola espiritualmente, daqui um pouco ele se casa com a política e morre. E aquilo se torna uma organização. E vai-se o tempo e a vida útil daquela mensagem é para recolher os filhos de Deus daquela época. E Deus muda. E Deus migra daquilo. Então ele sai do movimento luterano e vem para o movimento de Wesley, que era um movimento de santificação, de buscar mais perto de Deus uma vida equilibrada e limpa. E o movimento de Wesley vem até que nasce o movimento pentecostal, que é o último dos movimentos na Bíblia Sagrada, que é chamado a Era de Laodiceia. Começou quando? 1906 aconteceu o avivamento da Rua Azusa. Então, olha, você que está aqui, eu estou falando não só para esta audiência, mas estou falando na internet. Quem está me ouvindo, quando você ouvir dizer que a Era de Laodiceia acabou, dê um sorriso. Dê um sorriso bem grande, bem largo, porque você está assistindo todos os dias as manifestações do direito dos povos. Para mostrar que este povo sabe tanto como o índio sabe de farmácia. Por que o povo está na rua no Brasil? Porque eles estão reivindicando direito. E como é que terminou a era se eles estão reivindicando direito? A Era de Laodiceia termina. Ela terminará quando o último membro eleito para o arrebatamento for chamado. Então a igreja se vai no arrebatamento. É assim que ela termina. Mas eu quero pegar você aqui. Isto termina dentro da visão de Deus, porque ela morreu. Por exemplo, os luteranos morreram 3 anos depois. Os pentecostais, escutem, nasceram em 1906. Quando se iniciou o ministério pentecostal no Brasil, em 1910, já era um nascimento morto. Porque um avivamento tem 3 anos. Se começou em 1906, 1909 já era morto. 1909 foi a época que o irmão Branham nasceu. O irmão Branham nasceu em 1909, o ministério, o movimento pentecostal, a Era de Laodiceia, espiritualmente já tinha morrido ali. Mas ele foi enviado entre os tradicionais e os pentecostais com uma mensagem que é Éfeso. A mensagem que diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então veja, ele foi enviado num período em que Laodiceia já estava morta, mas o reflexo continuaria espiritualmente.
Já era nasceu morto. Como é que chama? Natimorto. Já nasceu morta. Assim. Você vai ver que os pentecostais levantaram no Brasil, o mundo foi atingido pelo movimento pentecostal e neopentecostais, mas tudo isto é morte. É morte, como foi morte, por exemplo, e as pessoas não podem ler isto na Bíblia, que o reino da Babilônia terminaria assim. Vamos começar aqui. Deus permitiu que eles levassem cativo para a Babilônia os judeus. Foram cativos, levados para a Babilônia, porque o reino dos gentios começou com Nabucodonosor. Deus deu um sonho a Nabucodonosor e Daniel interpretou o sonho, mostrando que o reino dos gentios começava ali, na estátua, com a cabeça de ouro, com o peito de prata, com as coxas de cobre, com os pés com ferro e barro. Começa ali o reino dos gentios. Aonde? Com Nabucodonosor. Como é que terminaria o reino da Babilônia? O reino da Babilônia terminou com aquilo que era sagrado sendo profanado. Tomaram os tesouros sagrados, levaram para uma festa, lá com o neto de Nabucodonosor, Belsazar, e enquanto ele festejava, uma mão escreveu uma mensagem em línguas na parede. O que os pentecostais tomaram como evidência do batismo do Espírito Santo, que é língua estranha, era a mensagem de morte, de condenação contra eles, e eles não podiam entender. Mene, mene, tekel, fazi, que quer dizer, você foi pesado da balança e encontrado em falta. Veja, nasceram mortos os pentecostais com uma mensagem de línguas, e é o que eles têm como evidência do Espírito Santo e trazendo uma mensagem contra eles. Vocês se organizaram, vocês foram para a política, vocês se tornaram mundanos, vocês fizeram do evangelho um comércio, vocês se tornaram mortos, vocês são os verdadeiros laodiceanos. Mas a mensagem de Deus vem novamente e disse: eis aí vem o noivo. É hora de se aprontar para o arrebatamento. E eles atendem como sendo a maior bênção do mundo, falar língua estranha. E língua estranha é um sinal de que o reino da Babilônia está terminando. O que Daniel disse naquela noite? Quando foi chamado, disse: hoje mesmo o reino passará de ti. Naquela mesma noite, você sabe que eles haviam cavado, os persas, cavado um túnel e entraram na Babilônia e saquearam a cidade e tomaram o império e a Babilônia caiu. Transferiu-se o reino ali. Então, o que o mundo pensa hoje, você vê pastores na televisão, no rádio, eu já vi, tem um amigo nosso, ele chegou aqui dentro, aqui tinha um menino trabalhando aqui na edição, e ele não tinha coragem de falar isso para mim, mas falou para um dos nossos garotos que trabalham aqui, disse: eu falo língua a hora que quiser, se eu quiser falar língua aqui, eu falo língua aqui agora. Porque falam, estas são as línguas faladas das denominações, eles falam língua a hora que eles quiserem falar, só que eles não sabem o que estão falando, e nem sabem o que estão fazendo, porque tudo isto é um anúncio de morte desta confusão religiosa. 1909, quando o profeta de Deus nasceu, o movimento pentecostal, a era de Laodiceia, escuta, queria que você repetisse comigo, a era de Laodiceia iniciou em 1906 e terminou espiritualmente em 1909. Morreu ali. Agora, o reflexo da era chegou até nós. O tamanho da extensão da mensagem é quando o último eleito entrar. Quer que eu te diga? Não haverá uma outra etapa para a história escrever sobre a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Ela se irá
no arrebatamento. Agora eu volto aqui para perguntar: quando? Quando todas as escrituras estiverem alinhadas. Como eu disse, este foi o ponto que não deixou o irmão Branham errar. Deus não muda. Então observe, o que diziam as escrituras sobre a primeira vinda do Senhor? Você sabe e eu sei, e se você não sabe, fique sabendo: Cristo vem 3 vezes. Segundo as escrituras, a primeira vez ele veio para morrer, a segunda vez ele virá para arrebatar, e a terceira vez ele virá com a sua igreja para instaurar o seu reino, quando ele será Rei dos reis e Senhor dos senhores. É verdade ou não é verdade? Então, se ele vem 3 vezes, você não pode errar. Observe a imutabilidade. Como é que ele veio a primeira vez? É aqui que está o ponto. Como é que ele veio a primeira vez? Então, pegue lá. Eu não quero nem saber. Eu quero dizer o seguinte: da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Como é que vem a primeira vez? Da semente da mulher. Daqui um pouquinho, Deus aumenta a luz para mostrar como é que essa semente da mulher viria. Virá da casa de Abraão. Deu a promessa representada em Isaque. Isaque era apenas o filho prometido, que era a sombra do verdadeiro filho prometido, que é Jesus Cristo. É verdade ou não é verdade? Quem que é a bênção do mundo? É Isaque ou é Jesus? Então Isaque era apenas a figura, a sombra. Ele vem da casa de Abraão. Daqui um pouquinho ele diz da casa de Abraão, mas da família de Judá. A escritura tem que estar alinhada. Daí ele diz que da casa de Judá, de onde procede Davi, você vai ver o profeta Isaías levantando e dizendo: uma virgem conceberá. Verdade? Amém. Se eu estou dizendo a verdade, você diz amém. Como isto será? Será assim: olha, o nascimento será de uma virgem, e isto acontecerá em Belém. Você vai ter que ter essas escrituras todas na mesma linha. Aqui está um profeta dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Se você pegar, até o Balaão entrou na profecia. Porque o Balaão disse: uma estrela procederá de Jacó. Olha a estrela que guiou os magos. Todas estas escrituras soltas aqui, Balaão na peregrinação do deserto, daqui um pouco tem Deus lá no jardim do Éden falando, daqui um pouco tem Isaías 800 anos, 700 anos antes de Cristo falando, daqui um pouco você tem outro profeta profetizando que seria de Belém, em Belém o nascimento, e tudo isso estava solto. Agora isso tem que estar na linha. Amém? Então você sabe que antes da vinda do Senhor, Malaquias se levantou e Isaías disse: haverá uma voz que clamará no deserto, ele virá ante a minha face, ele vai estar preparando o caminho do Senhor. É assim que é a primeira vez. Então junte agora, como é que o evangelho começa? Dizendo que Zacarias era sacerdote, foi ministrar, o anjo apareceu, primeiro nasceu João. Certo? Está aqui, ó. O mensageiro que viria antes da face. Se foi assim a primeira vinda, então observe, guarde isso na sua mente. Olha, tem que repetir-se da mesma maneira. Olha, escuta aqui, ó. Foi assim a primeira vinda, então nasceu João. Amém? João é a primeira escritura que se cumpre. João. Segundo, você vai ver que a estrela aparece, que a moça virgem estava no lugar certo, na hora certa. Ela vai ficar grávida. E aí, escuta, vamos pegar os 3 pontos. Qual era a condição da política? A política era a seguinte: Roma dominava
o mundo naquela época. Os judeus e a Judéia estavam sob o domínio romano. Era assim ou não era? A religião. Você precisa falar de Roma, pagã, sujeira, crimes, adultérios. A maior porcaria que a história já teve e anunciou foi o reinado romano. Sem falar em idolatria e toda a sorte de deuses do paganismo. Roma era a política. A religião, Jesus falou assim: vocês fizeram com que minha palavra se tornasse sem validade por causa da vossa tradição. Era assim ou não era? Se a palavra não valia nada para a religião, e a sociedade, como é que você acha que estava vivendo? Então essas três coisas você precisa de observar. Olha, presta atenção. As coisas não estão acontecendo assim não, que eu botei a Bíblia debaixo do braço e eu vou para o céu. Espera aí um pouquinho. Veja o que está acontecendo na política, na religião e na sociedade. Essas três coisas vão estar alinhadas. Então, Deus está planejando, colocando as suas coisas em ordem para trazer o Salvador. Então você vai ver que havia uma virgem, havia um profeta já no seu lugar, havia uma virgem. Uma estrela estava para brilhar, mas a virgem morava em Nazaré. E a profecia dizia: e tu, Belém, de Judá, de maneira nenhuma és a menor entre as capitais, porque de ti nascerá o guia. De onde? Belém. Belém. Por que Belém? Porque Belém quer dizer casa do pão de Deus, e Jesus era o pão de Deus que desceu do céu. Teria que nascer em Belém. E com um agravante, não podia ser em Belém no hospital. Não podia ser Belém no hotel. Porque cordeiro não nasce nem em hospital, nem em hotel. Nasce na estrebaria. E ele era o cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo e tinha que nascer lá no estábulo. Você entende o que é as escrituras? Você tem que ter as coisas alinhadas. Você já viu um cordeirinho nascer num hospital, num quartinho cor-de-rosa? Tinha que nascer lá. A Bíblia tem que estar alinhada. As coisas são alinhadas assim. Amém? Amém. Vamos pegar a política. Lá em Roma estava César Augusto. Política. Aqui na Judéia estava Herodes, um doido. Um louco chamado Herodes o Grande, que construiu a Cesareia Marítima, uma coisa esplêndida, um porto maravilhoso. Construiu uma fortaleza embaçada para se defender. Construiu o templo de Jerusalém, uma coisa suntuosíssima. Muito bom. Querendo agradar os judeus, construiu o templo. Porque ele não era judeu, ele era casado com a filha de um sacerdote judeu. Mas ele era louco. E você precisa de entender isso. Escute o que eu vou dizer. Deus, na sua infinita sabedoria, queria Herodes na Judéia. Tinha que ser um louco. Não podia ser uma pessoa equilibrada, não. Você está me entendendo? Tem que ser um louco. Como você está vendo hoje, pessoas que estão colocadas em cada posição, tanto na religião e na sociedade, na política, que são loucos. E Deus precisa desses doidos lá, para fazer com que a Bíblia se cumpra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o César não sabia nada de virgem conceber. O César não sabia nada de Belém de Judá. O César não sabia nada de semente da mulher. Ele sabia que ele tinha o governo sobre a Judéia e estava preocupado porque os judeus sempre foram rebeldes, nunca aceitaram o domínio de outra nação, e ele queria saber quantos soldados ele precisava para manter a Judéia em ordem. Então ele precisava de saber quantas pessoas tinham. Se tem aqui 10.000 pessoas, eu vou precisar de um contingente de tantos soldados lá. Estou dando um exemplo. O que ele fez? Sem entender nada, assina um decreto. Está lá no Evangelho de Lucas, creio que é capítulo 2. Assina um decreto.
da parte de César, que cada família volte à sua terra para fazer o seu recenseamento. Maria morava em Nazaré. A profecia era que o Cristo nasceria em Belém. Então, para fazer com que aquela escritura se cumprisse, Deus tomou a mão de um político. Você está me entendendo? Deus pegou a mão de um político e fez assinar um decreto. Você talvez não entenda que Deus tomou Nabucodonosor para cumprir a palavra de Isaías, que Deus tomou um Ciro e fez escrever um decreto para cumprir a profecia de Jeremias. Então Deus sempre usou a política para fazer cumprir sua palavra. Deus toma a mão de doidos para que as suas palavras se cumpram. E ele politicamente assinou o decreto. Volte cada um para a sua cidade natal. Estava nos dias da Maria dar à luz. Lá não tinha helicóptero, nem tinha uma ambulância confortável para Maria sair de Nazaré para ir para Belém. Tinha o lombo de um jumento. Essa semana eu dei carona para uma cunhada do irmão Marcos, lá de Natal, esposa do irmão Júnior. Veio comigo e com a Janete, nós fazemos ela. E ela está com quase 9 meses para dar à luz. E eu vim na caminhonete com todo cuidado, porque ela não aguentava nem os balanços, porque a barriga estava doendo. Chegou ali perto da casa dele, está cheio de buraco a rua lá. O prefeito não cuidou, né, Marcos? Você não foi lá falar com o prefeito para arrumar lá, rapaz, só porque ele mudou de lá. Mas está cheio de buraco e eu fui devagarzinho, porque o carro era pôr num carro menor, é até mais fácil, a caminhonete é dura aí. E eu devagarzinho passando os buracos por causa da barriga da irmã. Imagina a barriga da Maria em cima do jumento. Dá uma imaginada aí para você ver. Sabe o que passava dentro do coração daquele povo? Dizer, mas isso aqui é um cabra desgraçado, excomungado. Fazer eu sair da minha cidade com a minha mulher com a barriga desse tamanho aqui, para poder fazer uma viagem tão dura dessa, mas ele não sabia que ele estava seguindo o alinhamento das Escrituras. Deus fazendo a sua palavra entrar em linha para cumpri-la e manifestar diante de nós e ficar como sinal para você de João Pessoa e para você do Brasil, entender que quando a palavra de Deus está se alinhando, é porque Deus está cumprindo suas profecias. Mas por que eu disse? Aí cumpre-se o dia dela dar à luz. Ela estava em Belém, ela era a virgem, o menino nasceu, a palavra de Deus estava cumprida. João Batista já tinha vindo, já tinha nascido primeiro. Verdade ou não é verdade? Porque estas são as coisas da Bíblia, como a Bíblia foi escrita, assim. Então você nota agora o que vai acontecer. A estrela apareceu de Jacó, porque não podia ficar fora. Os magos foram guiados. Aí você vê a Igreja Católica e o mundo pensar, não é assim? Como é que eles fazem o presépio? Os 3 reis magos chegando na manjedoura e encontrando o menino Jesus enrolado em pano. Não é assim que se fala? Não é assim? Mas se você olhar na Bíblia, Herodes perguntou aos magos, quando você viu o aparecimento da estrela? Ele disse, há 2 anos. Ele disse, então mande matar os meninos de 2 anos para baixo. Por que eu disse que tinha que ser um doido? Tinha que ser um doido para mandar matar as crianças. De fazer um assassinato. Por que tinha que fazer o assassinato? Porque a Escritura tinha dito, Ramá se ouviu um grito, Raquel está de pranto. Olha a Bíblia está alinhada. Sabe, o que é que era? Seus filhos morreram. Quando foi que Jesus veio a primeira vez? Quando todas as Escrituras estavam alinhadas. Você me entende? Tem alguém aqui que não entendeu? Então veja, olha, a política estava envolvida, a religião estava envolvida e a sociedade estava envolvida. E cada uma destas coisas é que faz
a roda profética girar. Trazer a Escritura a cumprimento e Deus ser glorificado. Eu quero só perguntar, há alguém que glorifica a Deus aqui nesta manhã, porque todas as Escrituras com relação à primeira vinda de Cristo se cumpriu? Quer dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela infabilidade de sua palavra? Aleluia! Ele merece toda a honra e toda a glória. Passará céu e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Olha, quando as Escrituras estiverem alinhadas. Agora esta foi a primeira vinda. E a segunda vinda? A segunda vinda, há mais profecias no Velho Testamento falando sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. Nós estamos diante de uma fartura de Escrituras que atestam que Ele vem pela segunda vez, segundo suas próprias palavras e promessas. Como é que Ele virá a segunda vez? Conforme as Escrituras. Não é conforme ensinou a doutrina batista, a Assembleia Congregacional. Ele vem conforme as Escrituras. O dia que você olhar e estiver em linha todas as Escrituras que falam com relação à segunda vinda, então você sabe que Ele está chegando. Amém? Louvado seja Deus. Então, como foi? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que muitos atribuíam que a vinda do Senhor já houvera acontecido. Ele disse, não será assim sem que primeiro venha a apostasia. Amém? Amém? Então você tem que pegar as Escrituras para botar em linha. Primeiro tem que vir a apostasia. O que é a apostasia? É o distanciamento, é a falta de companheirismo com Deus. Vou parar aqui para trazer à sua mente o que é a apostasia e o que é a falta de companheirismo com Deus. Se você tomar São Mateus capítulo 7, do verso 15 a seguir, vamos ver, Jesus falando, e naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, não fizemos maravilhas em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e curamos enfermos e profetizamos? E ele lhes dirá publicamente ou abertamente, como queiram, afastai-vos de mim. Escute bem a Escritura. Porque isto é uma incoerência. Preste atenção que é uma incoerência e a mente humana vai discutir isto. Afastai-vos de mim, vós que sois praticantes da iniquidade, nunca vos conheci. Como é que Jesus pode dizer que aquelas pessoas que disseram que expulsaram o demônio e curaram os enfermos eram praticantes da iniquidade se ele não conhecia eles? Como é que eu posso dizer que o irmão Ricardo, que o irmão Gilberto é um iníquo se eu não sei nada sobre a vida dele? Então eu seria um acusador, eu seria um leviano para dizer que alguém era praticante da iniquidade quando eu não conheço. Jesus disse, eu nunca vos conheci. Como é que, se ele nunca conheceu, ele pode acusá-los e mandar se retirar como eles eram praticantes da iniquidade? Eu não conheço a sua vida. Eis a Bíblia. Eis as dificuldades para se compreender a Bíblia. Como Jesus faz uma afirmação desta sem ter conhecimento de causa? Eu não conheço. E como é que o senhor sabe que eu sou praticante da iniquidade se o senhor não me conhece? É um julgamento falso. Olha a grandeza da Bíblia. Se você buscar São Mateus, o livro de Gênesis,
no capítulo 4, no verso 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Escuta, se você pegar o verso 25, e tornou Adão a conhecer a Eva. Escuta, não está falando que Adão viu Eva e disse: eu te conheci, que loira bonita dos olhos azuis és tu. Conhecer lá fala-se de intimidade. Conhecer fala de intimidade. Jesus está dizendo: eu não tenho intimidade com obradores de iniquidade. Eu não ando com vocês. Vocês usaram o meu nome, mas eu não tenho nada. E você diz: e as pessoas são curadas? São curadas. E eu vou dizer por que elas são curadas. Eu vou citar o nome para você não pensar que eu estou torcendo, não. Eu vi o Valdemiro, eu falo só Valdomiro, mas é Valdemiro, numa madrugada dessa, dizendo assim: se você estiver decepcionado com a religião, pode vir aqui. Você não tem fé em nada, mas eu tenho fé, e você vai ser abençoado pela minha fé. Eu disse: ô hipócrita, ô enganador, ô mentiroso. A minha Bíblia diz que Jesus não pôde fazer nada na cidade do seu nascimento porque as pessoas não criam nele. Foi verdade ou não foi verdade? As pessoas não criam. Como é que Deus faz alguma coisa por alguém que não crê? Ele não pôde fazer porque o povo não cria. Aqui tem gente que não crê, mas o Valdomiro está fazendo. Para você ver o tamanho da incoerência. Mas eu quero tomar isso aqui para você ver o que é. Diz: venha, porque eu vou botar minha mão e vou resolver. Eu sei muito bem que as pessoas que vão passar ali e ele vai botar a mão, vão ser curadas. Agora que está a grande incógnita. Muitas delas vão ser curadas. Mas não é por causa dele, nem da mão dele, mas por causa da fé que elas possuem, e quando alguém tocar com a mão sobre eles, eles são curados. Não é por causa dele, era da fé dele. E Jesus disse: eu não ando com você nisso não. Respondeu-se a cura por causa do meu nome. Vocês estão entendendo o que é? Você entende o que é? Então as pessoas passam a ter uma credibilidade, chamam a atenção do povo para si: venham, porque eu. E aí tem uma multidão. E você pare e olhe, e eles na verdade andam com a palavra. Não, mas tem que ser assim, porque senão a Bíblia não se cumpria. Então nós temos que estar alinhados. Então vamos ver aqui, Jesus em São Mateus capítulo 24, em seu sermão profético. Ei! Escutem, quais são os sinais da tua vida? Primeiro ele respondeu: quando serão essas coisas? Quando é que o tempo vai cair? Mas quais são os sinais da sua vinda? Aí ele diz: muitos virão em meu nome, farão prodígios e sinais, se possível enganarão a muitos, até os próprios escolhidos. Hã? É assim ou não é? Sinais. Então você tem que mostrar. Espera aí um pouquinho. Nós estamos falando aqui da vinda do Senhor. Que sinais haverá da tua vinda? Então alinhe as escrituras agora. Surgirão falsos cristos. Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido. E falsos profetas, quer dizer, pregadores ungidos falsamente. Surgirão. Ponha isto em ordem. Se uma pessoa vem e diz: prestem atenção no que eu vou ensinar aqui agora. Uma pessoa vem e diz: Jesus Cristo cura. Isso é verdade ou não é verdade? Jesus Cristo salva. É verdade ou não é verdade? Jesus Cristo virá. É verdade ou não é verdade? Então sua profecia é verdadeira. Mas quando ele diz: Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, sua doutrina é falsa. Estou dando um exemplo. Quando ele disse: Deus só quer o coração, sua doutrina é falsa. Porque a Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito. Amém? Presta atenção no que é doutrina. Então agora tomemos aqui, para que você note por que eu citei Davi e Balaão no princípio. Balaão tinha uma profecia verdadeira.
uma estrela nascerá de Jacó. Do mesmo modo que os pastores estão no púlpito dizendo Jesus Cristo virá. É verdade. Que Jesus Cristo cura, é verdade. Mas quando Balaão levou o povo a Baal Peor e disse: todos somos irmãos, vamos para uma unidade entre moabitas e israelitas, ele tinha um falso ensinamento e Deus nunca perdoou isso. O falso ensinamento é uma coisa condenável pela Bíblia, isso é que eu estou dizendo. Não é porque o Valdomiro diz, ou o Edir Macedo diz, ou o R.R. Soares diz, ou Malafaia diz que Jesus é Salvador, que está errado. Não, está tudo certo. Mas é quando eles tomam as Escrituras e ensinam errado as suas doutrinas. E aí, Deus nunca esqueceu e nunca perdoou. A profecia é verdadeira, a doutrina é falsa. Isso é o engano. Este é o engano da era, chama-se falsos ensinamentos. Não é a profecia. Todo mundo prega que Jesus é bom e é bom mesmo. É bom ou não é bom? Que ele é Salvador, não é? Que ele vai voltar, não vai voltar? Mas quando você chama para a doutrina, acabou. Isso é o que Jesus vai dizer. Eu não andei com vocês. Porque Jesus não anda em falsas doutrinas. Eu não vos conheci, quer dizer, eu não tenho intimidade com vocês. Porque quando se fala de um homem conhecer a mulher, está falando da intimidade mais íntima que um homem tem com a sua esposa. É verdade ou não é verdade? Conhecimento, vida íntima aqui, olha, isto é, quando Deus anda com você, você quer saber se Deus anda com você? Vê se ele tem intimidade com você, porque você vai manifestar isso na sua vida. Eu queria que vocês entendessem o que é Bíblia. Como isto é fino. Como uma pessoa pode estar completamente enganada em pensar que por responder Jesus uma oração, ele é salvo. Não tem nada a ver com isso. Ou a nossa vida vai estar alinhada dentro da palavra de Deus, ou então ouviremos no final: apartai-vos de mim, vós que sois obradores de iniquidades. O que é iniquidade? É você saber que deve fazer o certo e fazer o errado. Amém? Então vamos voltar ao nosso assunto aqui. Nós estamos olhando os sinais que estão marcando o tempo da vinda do Senhor. A primeira coisa, a apostasia. Depois, o aparecimento de falsos pregadores, falsos cristos. E o que a Bíblia diz? Ei-los ali. Não vá. No interior da casa. Não. Está em São Paulo. Não. Apareceu no Paraná. Não. Espera aí um pouquinho. Essas escrituras não estão alinhadas. Elas estão alinhadas nos falsos. Mas aí você vê. Quer ver como é que a dificuldade aumenta? Eis que vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. Agora, separe no meio desta tuia de feijão preto um grãozinho só de um feijão roxinho. Pode procurar. Você vai procurar um profeta agora no meio dos falsos profetas. É quase como separar a farinha no meio do arroz. A coisa é complicada e ninguém vê, e ninguém pode discernir, e ninguém pode entender. Preste atenção! Porque a profecia de todos são verdadeiras. Mas o que vai caracterizar são os ensinamentos. Então, quando alguém chama e arroga para si que tem conhecimento, que sabe alguma coisa, você põe o olho e diz: deixa eu ver aqui para onde você vai. Que conversa, gente, não precisa ir muito longe, não. Quando você pega, não precisa ir longe, não. A coisa está clara e demonstrada publicamente. O problema é, a primeira coisa que eu tenho que dizer é assim, ó,
escute aqui, aqueles que entenderam que João Batista era profeta, reconheceram que Cristo era o Messias. Aqueles que reconheceram o mensageiro desta era, reconhecerão que esta palavra é a verdade. Caso contrário, você vai chegar num momento que você vai engolir, enganchar com um versículo da Bíblia e você não consegue sair dali. E você tem que pular por cima dele e dizer, deixa isso para lá, Deus não está cobrando isso não. É ali onde você falhou. Cada palavra de Deus é a verdade. Não entendo. Então, vamos alinhar aqui as escrituras. Como disse que seria? Seria assim. Então a igreja estaria numa apostasia. Se a igreja estivesse numa apostasia, como é que a sociedade estaria vivendo? Primeira coisa, quantos aqui já me ouviram dizer na televisão e neste público? Se eu não posso cobrar das pessoas, eu tenho que cobrar da liderança. Quantos já ouviram falar isso aqui? Eu não posso cobrar das pessoas, eu tenho que cobrar dos padres e dos pastores. O povo está ali sendo guiado. Mas a culpa é deles. Por exemplo, se o Papa, os bispos, os arcebispos da Igreja Católica e os pastores das igrejas evangélicas, quando surgiram as novelas e os hábitos que deveriam ser lançados através das telenovelas, tivessem colocado-se em seus púlpitos e dissessem para as pessoas, desligue essa desgraça de dentro da sua casa. Não assista, isto vai acabar com a sua família, vai destruir seu casamento, seus filhos não vão prestar mais. Olha, a sociedade vai virar uma desgraça, você vai engolir um caroço de abacate num dia desse, tendo um filho, uma filha lésbica e um filho homossexual, porque é isso que a televisão vai levar e é o que eles estão propondo fazer com as famílias. Sua mulher vai andar com as nádegas de fora, com as pernas de fora, suas filhas vão ser pegadas aqui, abraçadas aqui, possuídas acolá, e tudo isso vai ser normal. Mas os pastores e os padres e o Papa não falou nada. Muito pelo contrário, o dia que a mulherzinha entrou de minissaia na igreja, ele aceitou. O dia que a irmã foi de bermuda, ele aceitou. O dia que a irmã vestiu calça comprida, os pastores aceitaram, os padres aceitaram e tudo foi acomodado. A culpa não são das pessoas, é por falta da orientação espiritual. Amém? Então, se a orientação espiritual está falida, a sociedade vai para o mesmo caos. E os políticos? Aí eles vão dizer, não! O que é isso? A própria sociedade diz, nós queremos liberdade de imprensa, queremos liberdade de expressão, porque a religião e a sociedade estavam no mesmo barco. E os políticos começam a fazer leis e liberar. Para que eles fazem leis e liberam todas estas coisas? E liberou a censura e acabou com tudo. Por que eles fizeram isso? Porque esta velha Bíblia é a verdade. Porque teria que ser desta maneira para os dias da vinda do Senhor. Por que tem que ser desta maneira? Porque Jesus disse aqui em São Mateus 24 que assim como foi nos dias de Noé, seria na vida do Filho do Homem. Aí você liga uma televisão e a preocupação máxima da televisão é mostrar que as mulheres precisam ser bonitas. Apareceu um creme que acaba com as rugas, que tira a cicatriz. Aí, esse eu quero. Olha a chapinha para o cabelo, vamos achapar o cabelo. Olha, não sei mais o que, vamos botar mais um creme, vamos botar mais não sei o quê. Porque a mulher tem que ser bonita? Porque a Bíblia disse que as filhas dos homens eram formosas. E Deus veio no julgamento para destruir o mundo por causa da beleza feminina. E enredou os homens ao adultério. Para que elas estão vestindo-se bem? Para ser atraente para seus maridos? Ó. Eu vi essa semana no rádio aqui, uma estava brava. Chegou, acabou o tempo de homem dizer, você não estuda, você não trabalha. Olha, escuta,
qual é a mulher? Qual é a mulher que tenha o Espírito Santo, que tenha temor de Deus, que encontrou um homem com quem ela se casou, que tem condição de dar para ela comida, roupa, casa, conforto, e ela tem que dizer: mas eu não quero isso, não, eu quero trabalhar. Mas eu te dou tudo. Você fica em casa, eu te dou comida, te dou roupa. E não é daqueles... Oh, meu Deus do céu, dá vontade de falar um negócio bem ruim aqui. Vou chamar de idólatra, porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. A avareza. Você quer que eu leia para você? Eu leio aqui. A avareza é idolatria. A avareza é idolatria. Aquele avarento que dá um vestido para a mulher e diz: eu te dei um vestido. Está vendo que eu já te dei um vestido para vestir? Eu conheço gente assim. Eu te dei um sapato. Ô nojento, para que você casou? Tirou uma mulher de dentro da casa do pai dela, para depois você passar no rosto dela que você deu um vestido para ela e um sapato para ela? Se você não tem condição de sustentar uma casa, por que eu falei isso para um rapaz que foi lá na minha casa? Eu tenho uma filha, eu tenho 4 filhas, mas a Rebeca arranjou um namoradinho, ela tinha, sei lá, 17 anos, eu estudava. E aí disse: papai, olha, eu quero falar para o senhor que eu arranjei um namorado. Eu disse: é mesmo, minha filha? Eu disse: é. Quero trazer ele aqui em casa. Traga, pode trazer. Aí chegou lá o rapaz. Chegou lá e disse: vai falar com o senhor, tal. Namorando com sua filha. Eu disse: namorando? Você faz o quê? Eu disse: não, eu estudo. Trabalha? Não, só estudo. Falei: tá bom, então escuta aqui. O dia que eu fui na porta de um homem dizer que eu estava namorando com a filha dela, é porque eu dava conta de tratar dela. Foi assim que eu disse para o rapaz: e eu não vou proibir você conversar com a minha filha, não. Pode vir conversar aqui. Ó. Você estuda? Estuda. Ela também estuda. Então, sábado, às 8 horas da noite, o senhor chega aqui. E às 10 horas, o senhor desocupa minha casa. O senhor senta aqui nesse sofá e ela senta aqui nesse outro sofá. Vocês podem conversar porque vocês não são bichos e eu não vou proibir vocês conversarem, não. Agora, agarrar, sabe? Porque quando começa assim, pegou na mão, beijou e abraçou, daqui um pouquinho vai para outras coisas, daqui um pouquinho a barriga cresce. E daqui um pouquinho quem tem que tomar conta é pai e mãe, porque vocês não trabalham. Então, olha, não quero saber disso aqui não, viu? O senhor pode vir aqui, 8 horas, 10 horas, o senhor desocupa. Tá bom assim? Tá bom, eu não vou proibir de vocês conversar, não. Pode vir conversar. E no outro sábado o camarada estava lá, e eu também. Aí chegou às 10 da manhã, às 8 da noite, chegou lá, quando foi 10 horas, antes das 10, ele... Quando foi no outro sábado, ele foi de novo. Chegou lá às 8, quando foi 10h05, eu disse: já passou 5 minutos, desocupe minha casa. Nunca mais ele voltou. Acabou. E chamei minha filha e disse para ela: se você casar com esse camarada, você vai ter que trabalhar para tratar desse malandro. E ele não vai dar como é que chama? Um biliro para o seu cabelo. Viu? Não adianta. Você quiser, ó, se quer, pode namorar com ele, mas você vai ter que trabalhar para tratar dele. E eu acho isso uma coisa ridícula. Sabe? Uma mulher sair para trabalhar e um buchudo está dentro de casa dele, cara. Olha o que, pamonha? A mulher vai trabalhar, está tratar de mim, vai dar comida para mim. Ah, aqui para lá, rapaz. Oxe. O dia que você quiser casar, rapaz, estiver aqui, ó, bota o pé no chão, bota o 40, isso é que eu falo para os rapazes: vai estudar, vai procurar ter uma profissão, arranje 4 telhas para você botar e botar a mulher lá debaixo de 4 telhas, esse é meu telhado, é meu aqui, ó. E daí um pouquinho vai lutar para fazer a vida e ser feliz ali. Eu fui visitar o Marquinhos, foi por acaso, na casa da irmã Márcia com o Marquinhos. Eles moravam lá na Cidade Verde quando começou. Cheguei lá, um barraquinho de 2 cômodos. Não era assim, 2, Marquinhos? Era 2 e um banheirozinho.
Aí entrei, quando entrei, a irmã Márcia estava com a minha esposa, estava costurando lá, e entrei, a irmã Márcia falou assim, eu não me esqueço dessa frase. Isso aqui é bom, olha. O camarada estava batendo sino. Tem para vender gás. Na porta dos outros. Vendeu um bujãozinho de gás e ele contou no púlpito aqui que um dia não tinha vendido gás, chegou numa boteca para comprar um leite, uma lata de leite para o menino dele, e o cara não quis vender porque ele não tinha dinheiro. Essas coisas não podem sair da cabeça da gente. E ele voltou chorando, decepcionado, triste, porque tinha que levar o leite para casa e não tinha dinheiro para levar. Aí, eu chego na casa dele, a irmã Márcia me recebe e diz, é aqui que nós somos felizes, pastor, em 2 cômodos. Estava lá a caminha deles, e eu não esqueci desta frase. Agora, quando foi terça-feira à noite, eu fui em Natal, e a irmã Márcia estava fazendo 20 anos. E mulher não pode falar que passou dos 20 de jeito nenhum. Tem que dizer que elas fazem aniversário quando você tem 20. Eu ano passado tinha 19, esse ano eu tenho 20. Tem 20, fica ali. Cheguei lá, ela estava fazendo 20, o camarada chegou, não era mais batedor de sino, chegou e disse, aniversário da menina hoje aí. Eu disse, irmã, parabéns. Aí deu um carro de presente para a esposa. Aí amanhã você vai dizer, eu te dei um carro, Márcia. Está vendo? Passaram pelos seus momentos, chegaram lá juntos, lutaram juntos, construíram juntos, passaram os apertos juntos. Isso é que é a vida. A vida é esta. Entendeu? Não é um camarada dar um par de chinelo para a mulher e depois fica, você acabou. Você está gastando demais. Amarrado. Idólatra. A gente tem que olhar as coisas de frente. Eu já passei da hora aqui, deixa eu terminar. Então a sociedade está vivendo um momento assim. Elas não querem se submeter. Marido pode ter milhões. É assim a sociedade. Eu estava lá no aeroporto, encontrei com o ex-governador daqui, a mulher dele é desembargadora. E se o negócio não der qualquer coisinha lá, preciso de você não, eu tenho minha bolsa, meu dinheiro, ó. E aí é esta a causa de não ter família. E o irmão Brana foi um exemplo, eu gosto disso, é porque ele era central, olha. Ele viveu um momento de crise que ele não estava tendo dinheiro para pagar as contas dele. E ele pegou a mulher dele e liberou ela para trabalhar numa empresa de confecção, de costureira, para poder ajudar a pagar as contas. Mas quando ela terminar de pagar as contas, ela voltou para casa, porque qual é a mulher de bom senso que não quer ter sua casa, ficar em casa, cuidar dos seus filhos, cuidar das suas tarefas de casa, cuidar do seu marido, e quer estar numa repartição no meio de machos, ouvindo conversa fiada, piadas, cantadas? Você acha que ela tem alguma coisa de Deus no coração dela? Circunstância é uma coisa. Trocando olharezinhos e sorrisozinhos e ouvindo o dia todo piadinhas dentro das repartições? E vendo o chefe, quando ela sai, dá uma olhada nas pernas dela de cima e embaixo. E aí? Você pensa que não é assim? A era de Laodiceia, a era do direito do povo e do direito da mulher. Então tinha que chegar a essa situação. Pressionou e a política fez. E aí você vai caminhando comigo para ver. A religião está falida nos nossos dias, a apostasia chegou. Deus já mandou o seu profeta. Com assim diz o Senhor. E o resto dos acontecimentos? Como é que seriam? Dias iguais de Sodoma. Aí, dia de Sodoma.
Aí todo mundo encabulou. E a gente grita. E eu mesmo sou pregador e eu tenho que gritar porque eu estou para pregar, porque a Bíblia diz assim, não somente os que fazem, mas os que consentem. E eu não consinto, então eu tenho que vir e pregar. E eu venho batendo e digo, olha, tá vendo o absurdo? Olha aí o homossexualismo, olha aí você prega contra a mulher nua, e contra o homossexual, e contra o pecado, e contra a igreja, e contra os pregadores. E você tem que estar contra. Mas chega um momento que você para e diz assim, eu tenho que fazer o papel como pregador. Mas sei que eu não vou consertar nada, porque essas escrituras estão se alinhando. É hora que estas coisas deveriam acontecer. Aí a gente assiste, mas não está vendo? Você não viu a religião, você não viu a sociedade, você não viu a política? Aí eu vi a política e sabe o que aconteceu? Tinha 503 deputados, eu não sei, 81 senadores. Em 1988 se debruçaram e foram eleitos para fazer uma nova Constituição. E fizeram. E a Constituição diz, casamento desta nação é assim, homem com mulher. É assim que está escrito na Constituição Cidadã de 1988. Casamento nesta nação é reconhecido entre um homem e uma mulher. Aí passaram-se os anos e a gente tem que ver. Aí uns juízes, sei lá, meia dúzia ou 11, passou por cima de 503 deputados e 81 senadores, representando 190 milhões de brasileiros. Passou por cima de tudo, porque todo mundo sabe que juízes nunca fizeram leis. Quem faz leis são os legisladores. É o legislativo, é o Senado e a Câmara. Juízes só fazem legislar aquilo que foi feito como lei. Eles só julgam em cima daquilo que a lei diz. Pois você não acredita que 11 homens pegou e assinou com a caneta que um homem pode casar com um homem, mulher com mulher, passando por cima da Constituição do Brasil? Aí você diz, mas é um absurdo. Não, é a Bíblia que se cumprindo, porque os dias de Sodoma teriam que acontecer. Então, quando você vê que a própria Constituição, estou falando para você, a política assinando do jeito que César assinou, para alinhar as Escrituras, e tem que alinhar as Escrituras, porque as Escrituras têm que estar alinhadas, porque nós estamos vivendo a hora da vinda do Senhor. E você veja que os sinais estão vindo, então passa-se por cima da Constituição e a Bíblia aparece lá dizendo, eu sou a verdade. Ninguém leu isso. Ninguém leu isso. E a política estava assinalando a hora que nós vivemos. E o povo vem para a rua manifestar a sua posição sobre esses assuntos. Então, quando eu estou olhando a vinda do Senhor, eu estou dizendo para você que as Escrituras estão se alinhando. E a única coisa que falta é o último eleito entrar. Mas o último eleito, para entrar, ele tem que primeiro passar por 3 etapas: justificação, santificação e chegar ao selamento. E isso eu vou deixar para o culto da noite. Vamos ficar em pé. Nós vamos chegar para o selamento. E só vão para lá selados. E só estarão fora quem está selado. Um tem o selo de Deus e outro tem o selo do diabo. E nós vamos olhar hoje à noite sobre o selo de Deus e o selo do diabo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então eu apenas estou tentando mostrar para você, olha, quando Jesus virá, quando todas as Escrituras estiverem alinhadas, a religião estiver na apostasia, os crentes forem mornos. Como é que é morno, hein? É o estágio intermediário, nem é quente, nem é frio, nem é mundano, nem é verdadeiro, nem é pagão, nem é cristão legítimo. É uma mistura. Esse é o morno, é o estado em que o mundo se encontra. Se a Bíblia não está se alinhando, eu não sei o que está se alinhando. E eu chego ao ponto para dizer a você no final, é tempo
De quem é santo, ser mais santo. De quem é sujo, ser mais sujo. Não sei o que tem dentro do seu coração. Não sei o que tem dentro do seu coração. Mas o meu desejo é estar pronto para quando ele voltar. Eu não quero ficar. Eu fui a Jerusalém a primeira vez com o irmão Marcos. Ele me deu uma viagem de cortesia. E eu fui lá. E quando eu fui lá no Muro da Lamentação, o restinho que sobrou do Templo de Salomão, que na verdade caiu tudo, era só o muro, e ficou a parte oriental do muro. Eu não pedi por saúde, não pedi dinheiro, não pedi fama, mas quando cheguei lá para orar, a única coisa que me veio ao coração orar foi por você. E eu botei minhas mãos e está lá, registrado, Deus filmou aquilo. Filmadora não filmou, mas Deus filmou e gravou aquilo que eu falei com ele lá. Eu disse para Deus lá no Muro da Lamentação: Deus, quando tu voltares, por favor, não se esqueça de nenhum de nós. Não nos deixe para trás. Eu estava orando por você. Que Deus não esquecesse de você. Que Deus preparasse a sua vida, alinhasse a sua vida com a palavra, para não ficar fora daquela hora. Por favor, não esqueça dos meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Teria alguém aqui que ama a vinda do Senhor, que sabe que não há mais esperança para este mundo, não há esperança para a sociedade, não há esperança para a religião, não há esperança para a política, não há esperança neste mundo. A única esperança que existe para um cristão está repousada na vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda de Cristo. E o que segue a segunda vinda é a tribulação. A Bíblia define a tribulação como dias como nunca houve nesta terra. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que não tem preguiça, que tem coragem de levantar suas mãos para os céus e abrir sua boca e dizer: quando tu voltares, não me deixes ficar, Senhor. Me leva contigo no arrebatamento. Eu não quero ficar. Eu não quero ficar. Diga para Deus com a sua alma aí. Você tem coragem de levantar sua voz e dizer: por favor, quando tu voltares, não se esqueça de mim, Senhor. Não se esqueça de mim, Senhor. Não se esqueça de nós, Senhor. Essa é a coisa mais importante que eu posso dizer a você nesta manhã. É se você orou com a sua alma. Quer falar mais uma vez com Deus? As pessoas dizem: bem, eu já falei. Deus disse através do profeta Eliseu, aquele rei, disse: atire flechas. Ele disse: quantas? Atire pela janela. Ele atirou 2 ou 3 e Eliseu gritou: não assim, não é 2 ou 3, 4, 5, 6. Vê quantas vezes você pode gritar aí: não se esqueça de mim, Senhor. Não se esqueça de mim, Senhor. Quando tu voltares, por favor, não me deixes ficar aqui. Leva-me contigo, Senhor. Não se esqueça de mim. Não me deixes para trás. Oh Deus, seja misericordioso. Que o teu favor esteja na minha casa. Não se esqueça de nós. Não se esqueça de nós. Não se esqueça de nós, Senhor. Aleluia. Eu não quero ficar. Não se esqueça de mim, Senhor. Ei,
Eu vou desafiar você. Eu quero que você dê um grito mais forte que você puder aí. Diga assim: Deus, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim, Senhor. Aí na internet, aonde você está, onde você estiver, ore para que Deus não se esqueça de você, para que Deus alinhe a sua vida com a palavra. O que está errado, vamos acertar a vida. Não viemos fazer críticas de ninguém. Nós estamos olhando as Escrituras se alinhar, para que você alinhe a sua vida com as Escrituras nesta manhã. Aleluia! Louvado seja Deus! Agora, depois desta oração, Severino Ventura pede oração por sua família. Não quero ninguém com os olhos abertos. Rosa Mendes agradece por mais um ano da irmã Josefa de vida. Deus te abençoe muito, irmã Josefa. Irmão Disseu está agradecendo pela aprovação do seu filho no 5º período de arquitetura. Irmão Romualdo agradece pelas bênçãos. Irmã Isabel pede em favor de Augusto César. Williams agradece por sua presença na casa do Senhor e por suas misericórdias. Washington e Shirley, Sara agradece pelas bênçãos recebidas lá em Fortaleza. Ailton pede oração por sua família. Jennifer, por sua família lá em Vitória. Eleonai, por mais um ano de vida. E oração em favor da libertação da sua família em Paulista. Acabou? Acabou? Tem mais alguém que gostaria de ser lembrado em oração? Levantaria a sua mão? Eu queria que você orasse, pedisse que Deus aceitasse a gratidão por essas pessoas que agradecem e pedisse que Deus fosse rico em misericórdia, em ajudar estas pessoas. E por isso, não depende apenas da oração da igreja, depende da tua fé, da oração que você faz. Não fique com a sua boca fechada, indiferente. Vamos orar todos juntos. Deus eterno, Tu és tão bom, e não merecendo nada, o Senhor faz tantas coisas por nós. Agradecemos pela vida, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a diversos irmãos em diversas áreas da sua vida. E pedimos que o Senhor continue a ajudar aqueles que necessitam do Senhor. Sê misericordioso conosco. Nós precisamos da Tua ajuda aqui nesta terra. Os enfermos recebam a bênção, a virtude curadora do nome de Jesus na vida deles. Que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação, que haja uma atmosfera espiritual na vida e no lar de cada pessoa aqui. Recomendamos ao povo nas Tuas mãos nesta manhã. Em nome de Jesus, quebra as forças de Satanás que tentam impedir e amarrar e atrapalhar a vida das pessoas. Para a glória do nome de Jesus, leva-nos de volta e nos abençoe no culto hoje à tarde, aqui em Recife, em Campina Grande, ao redor da terra, em Natal, onde o Teu povo se reunir, sê com eles, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Deus te abençoe. Até às 5 da tarde, se o Senhor permitir. Deus te guarde em nome de Jesus. Ah, se tu soubesse como Deus te ama. Diga para seu irmão. Ah, se tu soubesse como Ele te reclama. Acenderia
semeia em teu peito uma chama de esperança. Encontrarei em teu caminho muita paz, amor e confiança. Oh, a vida no além é um verdadeiro e santo amor, cantando hossanas ao divino pastor, que a ovelha conduz ao aprisco, com amor tirar do abismo na imensidão escura. Ele com amor